Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Gestão de Pessoas em Pauta. Eu sou Denise Ilustre e este é o quarto vídeo da nossa série Como Implementar Gestão Estratégica de Pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar de estrutura organizacional e de como os processos vão embasar, fundamentar a descrição de funções, a descrição de cargos e a definição dos desempenhos das pessoas no nosso sistema de gestão estratégica de pessoas. Vamos lá trabalhar então com muita força e muita garra, vem comigo! Então vamos lá avançar a mais um passo na construção do nosso sistema. Esta figura aqui do lado representa todas as etapas do projeto. Nós mostramos todas as etapas no segundo vídeo da nossa série. No vídeo anterior, nós falamos da incorporação do contexto de negócios, da missão, da visão e dos valores na base da construção do nosso sistema de gestão estratégica de pessoas. Isso é muito importante. Essa incorporação, nosso sistema tem que carregar isso no seu âmago. O contexto de negócios, a missão, a visão e os valores na sua base. Nós fizemos isso então no vídeo anterior. Hoje nós vamos falar da estrutura, dos processos organizacionais e como eles formam a base da divisão do trabalho, da organização das equipes em uma organização. Lembrando, pessoal, que nós estamos desenvolvendo aqui um sistema de gestão integrado com a gestão da empresa, gestão estratégica de pessoas integrada com a gestão da empresa. Há alguns anos, gente, eu vi nos processos, eu encontrei nos processos uma forma muito eficaz de transformar a gestão de pessoas em um sistema realmente estratégico. Os processos são um dos principais pilares da gestão estratégica de pessoas dentro dessa lógica do SIGEP, nosso Sistema Integrado de Gestão de Empresas e Pessoas. Vamos ver como então. Quando as empresas são pequenas, há pouca divisão do trabalho. As pessoas acabam fazendo de tudo um pouco. E é muito comum que o empreendedor cuide de vendas, finanças, trabalhe também na produção ou na prestação de serviços com uma equipe muito pequena para auxiliar. Mas à medida que a empresa cresce, em algum momento da sua vida, todas as empresas passam por isso, que é o processo de departamentalização, para organizar, para facilitar a gestão. E as áreas funcionais vão automaticamente se formando mais ou menos que num padrão comum de mercado. Área comercial, vendas, administrativo financeiro, área de produção ou de prestação de serviços e isso acontece, como eu disse, mais ou menos num padrão de mercado. A maneira como isso ocorre, como o organograma é estruturado, como as pessoas são alocadas em áreas, em setores, quem reporta para quem, vai facilitar ou dificultar o trabalho das pessoas, vai impactar o trabalho das lideranças e o trabalho de recursos humanos. Por exemplo, em um determinado negócio faz mais sentido que o faturamento seja alocado na área de logística em vez de ser alocado no financeiro, para facilitar o fluxo do processo. Outro exemplo, a área da qualidade. Ela deve se reportar diretamente à gerência geral. Ela não poderia estar subordinada à área industrial ou qualquer outra área que fosse sujeita a controle de qualidade, né, gente? Porque configura conflito de interesse. Por isso, é necessário um olhar muito crítico sobre a estrutura organizacional para identificar a necessidade de ajustes como essa. Nós publicamos um material sobre a influência da estrutura nas relações das pessoas e na performance das pessoas na nossa página de conteúdo. Tem no formato de podcast e no formato de artigo. Se vocês preferirem ouvir ou ler, vocês decidem. Nós vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, tá bom? Então vamos lá, pensem em uma estrutura de uma empresa representada num organograma. Quando a empresa se organiza em áreas, ela está fazendo nada mais do que agrupamento de processos. Agrupamento de processos. Por exemplo, processos de marketing comercial, processos de vendas, processos financeiros, de produção, processos de RH, de TI, de logística, de qualidade, enfim. Ela se organiza e agrupa processos em áreas. Por exemplo, na área financeira, estão agrupados processos do tipo de contas a pagar, análise de crédito, processo de cobrança, de faturamento, processo de contas a receber e por aí vai. Esse agrupamento, gente, para fazer esse agrupamento, se considera, entre outras coisas, a afinidade entre os processos, a sequência entre eles e a área de conhecimento que eles concentram, a expertise que eles demandam. Por exemplo, na área de marketing comercial, nessas áreas se concentram os conhecimentos relacionados a mercados, a clientes,
técnicas de venda. Já na área financeira, os conhecimentos são mais relacionados a cálculos financeiros, a relação com investidores, relações bancárias, análises financeiras, de balanço e por aí afora. Isso tudo facilita a gente, o nosso trabalho de gestão de pessoas, em treinar profissionais e encontrar profissionais especializados nessa área de conhecimento que podem performar melhor na execução desses processos. Então, as empresas são divididas em áreas e as áreas são agrupamentos de processos. E os processos, por sua vez, são um conjunto de atividades e tarefas. Vejam, por exemplo, as atividades do processo de cobrança, nesse exemplo dessa empresa que a gente estava vendo há pouco. E assim, gente, os processos eles podem ser comuns, mas guardam as suas peculiaridades de empresa para empresa, dependendo do seu negócio. Vamos ver então o modelo, esse processo, a divisão das atividades nesse processo de cobrança em uma determinada empresa. Primeiro, deve-se extrair do sistema um relatório com a relação de títulos em aberto. Em seguida, deve-se analisar as situações de atraso de pagamentos, as situações de inadimplência. Essa análise deve resultar na priorização das cobranças que vão ser processadas nesse dia, conforme a política de cobrança da empresa. E as tarefas definidas nos processos, pessoal, podem também ser detalhadas em procedimentos. Nesse caso aqui, vai se priorizar por tempo de atraso ou por volume financeiro. O procedimento vai orientar o executor dessa tarefa, o colaborador, a como ela deve ser realizada. Depois de organizadas as prioridades, então, seguindo o nosso processo, deve-se começar o contato com os clientes para fazer as cobranças. Aqui também pode ter procedimento, orientando o colaborador como é que o cliente deve ser abordado, o que deve falar, o que não se deve falar. Bom, com o evoluir do contato, novos prazos devem ser definidos, negociados, novos valores de multas e juros e segundo as políticas. As políticas também vão dizer para os colaboradores o que pode, o que não pode, qual é o limite da ação de cada um. E assim sucessivamente. A organização dessas atividades, dessas tarefas em processos e o detalhamento delas em procedimentos são a base da divisão do trabalho na organização, são a base da descrição de função, da descrição dos nossos cargos. Os processos, pessoal, organizam as atividades de uma forma lógica, da melhor forma para potencializar a produtividade das pessoas. As atividades e tarefas definidas no processo vão transformar entradas, insumos, em produtos ou saídas. As entradas de um processo geralmente são saídas de processos anteriores e as saídas dos processos geralmente são entradas de outros processos que vêm adiante. A empresa é uma sequência de processos, né? Nós vamos aprofundar nosso conhecimento nisso, nesse e nos próximos vídeos. Então, as entradas de um processo são geralmente saídas de processos anteriores e as saídas de um processo geralmente são entradas de outros processos que vêm na sequência. Entradas e saídas são objetivas, mensuráveis e proporcionam a base para quê? Para a definição dos indicadores de desempenho. E quem fornece as entradas de um processo, pessoal, são fornecedores. E quem vai utilizar as saídas desse processo são clientes. Assim, olhem só que legal, os processos nos fornecem também essa coisa incrível que é a visão de cliente-fornecedor interno. E tem mais, vejam que legal, a organização dessas atividades, dessas tarefas em processos e o detalhamento delas em procedimentos respondem essas perguntas. O que deve ser feito? Quando e onde deve ser feito? E também por que deve ser feito? Porque as saídas dos processos são os resultados pretendidos por esse processo. E os resultados pretendidos por esse processo vão nos responder por que as atividades devem ser feitas. E com base em tudo isso, nós vamos definir quem faz o quê, que é a divisão do trabalho, gente. É a definição de funções, é a base da nossa descrição de cargos. Agora, pensem comigo se faz algum sentido descrever cargos com base em entrevistas e questionários com os próprios ocupantes dos cargos. A diferença é que, com base em processo, quem responde, quem faz o quê, como e por quê, é o negócio. Não sai da cabeça do ocupante do cargo, que, com todo respeito, não tem visão sistêmica, não entende como que a divisão de trabalho pode ser melhor realizada, qual é a melhor forma de dividir o trabalho. Mas aí vocês podem me dizer, a minha empresa não tem processos desenhados. E agora?
Se você tiver tempo e condições, você pode fazer isso com o benefício incrível de conhecer o funcionamento de cada área da organização. E se você for gestor, um gestor de equipe, isso vai te proporcionar uma oportunidade ímpar de conhecer os meandros da área que você coordena. Bom, para mim é assim, uma alegria geral. E eu acredito que seja também para todos que, como eu, têm a gestão de empresas e a gestão de pessoas correndo nas veias, desafiando o cérebro. Cada levantamento de processos em uma empresa é uma série de descobertas, porque cada empresa é uma empresa com produtos e serviços diferentes, segmentos diferentes, diferentes desafios de mercado. Mas se por outro lado não for possível para você deixar suas responsabilidades do dia a dia para se dedicar a essa atividade, sempre há boas consultorias que podem fazer isso para a sua empresa. De qualquer forma, pessoal, no próximo vídeo nós vamos dar boas dicas de como desenhar processos. Vamos descrever cargos a partir deles e avançar na construção do nosso sistema de gestão estratégica de pessoas. Fiquem ligados! Eu vou ficar por aqui, espero que vocês aproveitem esse conteúdo nas práticas de gestão de pessoas das suas empresas. E deixem aqui os seus comentários, as suas dúvidas, para que a gente possa produzir mais vídeos, mais conteúdo para ajudar vocês nas práticas de gestão de pessoas nas suas empresas. Se vocês gostaram, cliquem aqui em gostei, se inscrevam no nosso canal e compartilhem na sua rede para que mais pessoas se beneficiem dessa nossa troca de conhecimentos. E nós seguimos aqui juntos nessa causa, unidos nessa causa, hashtag Gestão de Pessoas em Pauta. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.